bem? No vídeo de hoje eu estou trazendo os pontos básicos do crochê. Se você ainda não sabe, te convido a participar assistindo o meu passo a passo com os pontos básicos. Espero que você goste. Se você gostar, convido você a deixar um like e se inscrever no meu canal. Agora, tenha um bom vídeo. Até a próxima! Como segurar uma agulha de crochê? Existem duas formas de segurá-la. Uma é da forma lápis, que nós seguramos como se fosse escrever, certo? Essa é a forma lápis. Segura aqui nesta parte da agulha e sempre a ponta virada para você. A outra forma que nós podemos segurar a agulha é da forma faca, como se fosse cortar alguma coisa. Cada um pode usar da maneira que achar melhor, certo? Então, as duas formas de segurar a agulha de crochê. A forma lápis e a forma faca. Para iniciar o ponto em crochê, eu vou iniciar aqui fazendo um E, como se fosse realmente um E, ó. Eu pego o fio e passo aqui por cima. Com a agulha, coloco aqui dentro deste E e pego a ponta aqui do fio e puxo aqui, ó, para que eu possa iniciar o trabalho. Vou repetir novamente. Faço um E, tá vendo? O fio menor aqui por cima deste E, coloco a agulha dentro desse buraquinho aqui e puxo o fio. Olha aqui, ó. Pego o fio aqui com a ponta, só que eu não posso puxar tudo, né? Segura aqui a ponta do meu fio e puxo. Aqui já tem um nozinho do início do meu trabalho. Agora, eu vou fazer as correntinhas, que é o ponto, um dos pontos iniciais do crochê, para quem está começando. Então, como que eu faço a corrente? Eu já fiz o meu ponto aqui inicial com o E, né? Seguro o fio. Olha aqui como é que eu estou segurando o fio. Eu dou uma volta no meu dedo aqui, ó. Uma volta no meu dedo e seguro com este minguinho aqui, ó. Vou prendendo aqui. Prendo, mas assim, deixo ele solto para que o fio possa correr, ó. Ó, eu vou puxando, ó, e ele vai segurando ali, mas não assim preso, ele tem que ficar solto para que ele possa correr, né? Então, tá. Já mostrei aqui como eu seguro o fio. Eu seguro aqui também, aqui no meu trabalho, com os dois dedos aqui. Vou com a agulha está virada pra mim, a ponta. Dou uma laçada e passo aqui por dentro. É bom não deixar assim, nem muito frouxo, ponto, e também não muito apertado. Se eu deixar muito frouxo, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui como é que vai ficar. Vai ficar um ponto muito largo. Se eu puxar aqui e ficar muito apertado, vai ser difícil pra mim passar, ó. Passou, mas... porque eu acabei afrouxando, né? Então, tem que deixar de uma forma que ele passe a agulha pelo meio com o fio, mas também que não fique apertado demais. Então, vamos lá. Eu dou uma laçada no fio e puxo aqui pelo meio. Novamente, uma laçada e puxo pelo meio. Uma laçada e puxo pelo meio. Uma laçada e puxo. Uma laçada
e puxo. Uma laçada e puxo. E assim eu vou fazendo minhas correntes. Sempre virando e, ó, não esqueça a parte essa partezinha aqui da agulha, ela fica virada aqui pra baixo, olha aqui, ó, estão vendo aqui, ó? Ó, ela segura o fio e passa aqui por baixo. Se eu pegar e passar aqui em cima, ó, ela vai engatar. Então, eu pego o fio e passo por baixo. Novamente, laçada por baixo, laçada por baixo, laçada por baixo, laçada, vira aqui por baixo. Assim, eu vou fazendo minhas correntes. Esta é a correntinha. Agora, eu vou mostrar para vocês como se faz o ponto baixo. Aqui eu tenho mais ou menos uns 10 centímetros de correntinha. E vou começar agora o ponto baixo. Para começar a carreira, eu faço uma corrente. Esta corrente, ela já é como se fosse um ponto baixo, ela está aqui, ó, em cima desta corrente. Eu vou aqui na terceira corrente agora. Vou bem no meio da correntinha, coloco a agulha aqui, vou até o fio, dou uma laçada e puxo aqui no meio. Eu deixo mais ou menos a altura do ponto aqui igual, dou mais uma laçada e tiro os 2 fios. Novamente, vou no meio do ponto aqui, vou lá no meu fio, dou uma laçada, passo pelo meio da corrente, dou uma laçada no fio e tiro os 2 pontos da agulha. Vou no meio do meu ponto da corrente, dou uma laçada no fio, puxo, deixo aqui do tamanho, mais ou menos a mesma altura desse ponto aqui, senão vai ficar um ponto maior e outro menor. Então, sempre procure deixar aqui na mesma altura do ponto da carreira. Dou uma laçada e tiro os 2 pontos. Vou até o meio da corrente. Dou uma laçada no fio, puxo, deixo aquilo no mesmo tamanho, dou mais uma laçada e tiro os 2 pontos. Vou no meio das correntes, no meio do próximo ponto, dou uma laçada no fio, deixo aquele do mesmo tamanho do ponto, dos outros pontos, dou uma laçada no fio e retiro os 2 pontos. Este aqui é o ponto baixo. Eu tenho aqui uns 10 centímetros, mais ou menos, de correntinhas, e eu vou começar a fazer o ponto alto. Para iniciar o ponto alto, primeiramente, eu faço 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas que eu fiz, elas já equivalem a um ponto alto. Então, para começar, para iniciar os pontos altos, eu vou até a 5ª correntinha. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Dou uma laçada no fio, vou aqui na 5ª corrente, coloco a agulha aqui, laço o fio, dou uma altura aqui no ponto,
dou uma laçada no fio, na agulha aqui, passo, tiro 2 pontos e tiro mais 2 pontos. Novamente, dou uma laçada no fio, vou até a minha corrente. Vou até a minha corrente aqui. Laço o fio, dou uma altura, dou uma laçada aqui, tiro 2 pontos, dou outra laçada, tiro mais 2 pontos. Novamente, uma laçada no fio, vou até a minha corrente, dou uma laçada no fio, dou uma certa altura, tiro 2 fios e tiro mais 2 fios. Olha aqui, ó. As minhas correntes, eles estão equivalentes, estão mais ou menos a mesma altura que o meu ponto alto. Laço o fio, coloco aqui na corrente, laço aqui o fio novamente, passo por aqui, dou uma certa altura, tiro 2 pontos e tiro mais 2 pontos. Assim, eu vou fazendo a minha carreira de pontos altos. Cheguei aqui ao final da minha carreira, eu fiz um ponto alto para cada corrente que eu tinha. Agora, para continuar o meu trabalho, eu deixo a agulha aqui dentro, onde ela está, viro o meu trabalho e vou começar a próxima carreira. Esta carreira que tem aqui, eu uso ela como ponto de base. Então, vamos lá. Para iniciar, vocês lembram que a gente fez aquelas 3 correntinhas e colocou o ponto lá na quinta corrente? Então, agora, nós vamos fazer novamente as 3 correntes. Só que agora eu não tenho mais correntinhas, eu tenho os pontos aqui, que eu chamo de ponto de base. Esse aqui é um ponto, este é o outro. Então, vamos lá. Eu laço o fio na agulha, vou no meu primeiro ponto de base, aqui nesse espaço aqui. Dou uma laçada no fio, passo aqui pelo meio. Deixo um espaço aqui, dando altura no meu ponto, dou uma laçada, tiro 2 pontos, dou uma laçada e tiro mais 2 pontos. Assim, eu vou continuando. Laçada, tiro 2 pontos e mais 2 pontos. Assim, eu vou fazendo até o final da carreira. Quando chegar ao final da carreira, novamente, viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas e vou fazendo pontos altos em cima de pontos altos. Agora, eu vou mostrar para vocês o ponto baixíssimo. Esse ponto aqui a gente utiliza mais para acabamentos. Então, aqui tem uma carreira de pontos altos, né? Eu viro meu trabalho. Para iniciar aqui, eu faço uma corrente. E vou aqui no meu próximo ponto da base. Dou uma laçada no fio, passo. E já, esse ponto que eu estou trazendo de lá da laçada, eu já vou passar no meio ali do ponto que eu tinha na agulha. Vamos novamente. Coloco o fio no ponto de base, dou uma laçada e passo aqui pelo meio. Vou no ponto da base, dou uma laçada e passo entre o ponto que eu tenho na agulha. Vou no ponto da base, dou uma laçada no fio e passo esse ponto que eu lacei
no meio da agulha. Mais uma vez, procure não deixar assim muito apertado, aqui, ó. Essa, deixa mais frouxinha a correntinha, que fica mais fácil para passar. Então, dou uma laçada no fio. O fio que eu lacei, eu vou passar aqui no meio dessa corrente. O mesmo fio que eu lacei lá, eu passo aqui. Se vocês observarem, pode ver, ó, ele quase não dá diferença, ele não tem altura. Olha a altura do ponto alto e olha a altura do ponto baixíssimo. Agora, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o arremate no crochê. Aqui eu terminei o meu trabalho, certo? Tem aqui, foi o último ponto que eu fiz. Eu faço uma corrente. Posso usar até 2 correntes. Tem algumas pessoas que fazem 2 ou 1, como vocês quiserem. Vou fazer só com uma corrente. Então, eu vou cortar meu fio. Corto e puxo aqui, ó. Dou uma boa puxada. Aqui ele já tem um nó. Agora, eu gosto de usar uma outra agulha para fazer isso, uma agulha um pouco mais fina. Também pode ser usado com agulha de costura, uma agulha de tapeçaria. Põe o fio aqui dentro e vai passando pelo meio dos fios. Aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço com a agulha de crochê. Eu peguei uma agulha mais fina, que fica mais fácil. Eu vou passando aqui pelo meio dos meus pontos. Como ela é mais fina, às vezes acaba pegando no meio do fio. E vou passando aqui pelo meio e vou arrematando, escondendo o fio. Passo por alguns pontos. Também, quando é um fio mais grosso, como esse aqui, com 4 fios, eu também posso fazer o seguinte. Eu posso abrir aqui, estão vendo aqui, ó, são 4 fios, né? Abrir aqui e posso fazer um nó, para garantir que meu trabalho fique bem fechado, que ele não abra. Estão vendo? Opa, puxei demais já. Pronto. Tá? Esta é a forma que a gente pode estar encerrando o trabalho de crochê. Também tem algumas colas que a gente pode passar. Ah, eu tô em dúvida, será que o meu crochê vai abrir? Para não abrir, tem umas colas específicas que dá para colocar. E aqui, daí eu corto o meu fio. Corto o meu fio. E ele fica aqui escondidinho. Aí, se alguém ainda quiser colar um pinguinho de cola aqui, também pode. Aqui em cima eu faço da mesma maneira. Vou passando no meio dos fios. E esse é o arremate do crochê. Muitas peças de crochê são feitas em redondas e ovais. E nós fazemos o início dessa peça, nós fazemos o anel mágico. Esse anel mágico, eu vou mostrar para vocês como se faz. Aqui tem a ponta, né, do meu fio. Eu enrolo no meu dedo, passo aqui e formo um X. Pego a minha agulha de crochê, coloco entre o meio dos dedos aqui, com a ponta eu puxo o fio e dou uma viradinha na agulha. Aí, eu venho aqui, eu deixo aqui sempre esse meu dedo aqui para que eu não perca o fio. E daí, eu começo a fazer aqui o trabalho. Então, tem muitas receitas que a gente utiliza o anel mágico. Eu vou fazer mais uma vez, para que vocês entendam bem. Pego a ponta do fio, deixo aqui, dou uma enrolada pelos meus dedos, faço o X, pego a minha agulha de crochê, passo entre os dedos, vou com a ponta ali e puxo o fio e dou uma enrolada aqui, ó.
Dou uma segurada para não escapar, e daí eu vou diminuindo mais. E aqui dentro agora, eu vou trabalhando os meus pontos. Então, eu não puxo demais e vou fazendo meus pontos aqui dentro. Subi com as 3 correntinhas e agora eu tô fazendo os pontos altos. Aqui eu fiz 10 pontos altos, que eu quero mostrar pra vocês como fechar o anel mágico. Esse fio, estão vendo aqui? Você sempre vai ter que fazer o teu ponto com esse fio junto aqui, senão depois você não vai conseguir fechar. Então, sempre vai fazendo ponto aqui e deixando esse fio aqui. Eu dou uma puxadinha aqui para não perder o fio. E agora eu vou fechar o meu anel mágico. Pego esse fio aqui, que é do início do meu novelo, ó, e vou puxando. Ele vai fechando aqui, ó. Ele ficou bem fechadinho. Se você quiser deixar um pouco mais aberto, também pode, tá? Mas ele fecha bastante. E agora, eu vou fechar essa minha carreira. Eu conto aqui 1, 2, 3 correntes que eu tinha iniciado para fazer a carreira dos pontos altos. Eu vou aqui na 3ª corrente, coloco a agulha aqui, dou uma laçada no fio, puxo e passo aqui por dentro. Está fechado o meu círculo.